Olá, eu sou o Nestor Tipa Júnior e este é o Agropauta Notícias, informativo semanal produzido pela AgroEffective. Vamos conferir os destaques da semana, as cotações agropecuárias, previsão do tempo e agenda de eventos. E vamos já com as manchetes desta edição. Custo do trigo tem alta de 31%, mas relação de troca é favorável. Reforço nas pastagens ajuda a otimizar os custos de produção do leite. Posição do STF sobre demarcações de terras indígenas pode ser alterada. Remates da conexão Delta G superam expectativas na temporada de outono. Vamos iniciar com a previsão do tempo. Nos próximos dias, a umidade e o frio predominam no Rio Grande do Sul. Segundo o Boletim Agrometeorológico Integrado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, formatado em parceria com a Emater e o IRGA, neste domingo ainda ocorrerão chuvas fracas e isoladas nos setores leste e nordeste, enquanto no restante do estado permanecerá o tempo firme, com nebulosidade variável. Entre a segunda e a quarta-feira, a propagação de uma área de baixa pressão e uma frente fria manterão grande variação de nuvens e provocam chuva em todo o estado. Os totais previstos deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na zona sul, faixa central e na região metropolitana. No restante do estado, os valores oscilam entre 35 e 50 milímetros e deverão alcançar 60 milímetros na fronteira oeste, Serra do Nordeste e nos campos de cima da serra. Agora é hora de conferirmos o resumo das notícias nesta semana. O segundo levantamento de custo de trigo safra 2021, apurado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO, aponta que os custos totais, incluindo gastos com insumos, manutenção de máquinas e equipamentos, entre outros, para plantar 1 hectare de trigo nesta safra é de R$ 4.305,01, considerando a produtividade de 60 sacas por hectare. Com isso, o custo por saca ficou em R$ 71,75. Isto representa um aumento de 31,74% frente ao que foi gasto por hectare na safra passada. Considerando somente o desembolso, o produtor vai ter um custo de R$ 3.187,02 por hectare, elevação de 32,48% em um ano. O produtor vai precisar colher 37,94 sacas de trigo para cobrir o desembolso e de 51,25 sacas por hectare para cobrir o custo total. Entretanto, o estudo aponta uma melhora substancial na relação de troca desde a safra 2013, reduzindo em 16,88% o número de sacas de trigo para cobrir os custos de produção, levando em conta o preço do trigo de R$ 84,00 a saca em 1º de junho de 2021. Para o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires, os produtores estão sendo incentivados a aumentar o plantio em função dos preços atrativos e também por estarem mais capitalizados devido aos bons preços e à boa safra de verão, assim como pela expectativa de demanda forte tanto no mercado de panificação, bem como no setor de proteína animal, que está vendo nos cereais de inverno, incluindo o trigo, uma alternativa de matéria-prima no uso da ração, o que é tradicional na Europa. O preço pago ao produtor pelo trigo, ele aumentou mais que esses custos de produção. Então, a relação de troca, continua ainda sendo favorável. Por isso que o produtor está aumentando a área. Na avaliação do economista da FECOAGRO, Tarcísio Mineto, os produtos que têm custos em dólar foram os que sofreram o maior impacto. Na avaliação da FECOAGRO, ainda, o Rio Grande do Sul poderá colher uma safra superior a 3,5 milhões de toneladas de trigo, com aumento de área de mais de 15%, acima de 1 milhão de hectares, o que há 6 safras não acontece no estado. A área da abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas, que ocorrerá de 16 a 18 de fevereiro em 2022, na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, já está sendo preparada. O evento, que chega à sua 32ª edição, terá como tema a produção de alimentos no pós-pandemia, novos patamares
novos desafios. Conforme o coordenador do Instituto Rio Grandense do Arroz na Zona Sul, André Matos, responsável técnico pela área, os trabalhos estão praticamente concluídos, restando apenas a sistematização no espaço para a cultura da soja. Matos reforça que uma das mudanças para a próxima edição será a ampliação da lavoura para o ato da abertura da colheita. Salienta também a participação das universidades como a UFPEL, o FSM e URGS novamente, além das empresas públicas como o IRGA, Embrapa e Epagre de Santa Catarina. O coordenador do IRGA Zona Sul frisa também a área com pecuária e a irrigação, com pivôs instalados com foco nas culturas de grãos e pastagens. O evento é organizado pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz. Com a alta nos custos de produção do leite devido à valorização da cultura do milho no mercado, os produtores buscam alternativas para viabilizar a atividade. A otimização do uso das pastagens de inverno vem sendo cada vez mais utilizada e incentivada junto às propriedades para que o criador possa driblar esta elevação de preços dos insumos e garantir a qualidade do produto. Segundo o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, Marcos Tang, o milho, que compõe pelo menos 60% da alimentação das vacas, é o custo de maior impacto atualmente. Lembra também que nas últimas 3 safras o produtor foi prejudicado pela estiagem, com a impossibilidade, em muitos casos, de fazer a silagem adequada. O presidente da Gadolando aconselha os produtores que aproveitem o máximo de cortes ou o pastoreio da vaca para diminuir os custos. Um conselho que tem e que todo mundo que puder deve fazer e está fazendo é aproveitar que agora estamos na entrada do inverno, temos tido chuvas, embora o azevém atrasou, mas ele está agora vindo, aveia, azevém, então você tem que fazer o máximo de cortes, seja cortes para servir no coxo, seja para misturar no mico, ou então pastoreio, o máximo que tu puder para nós podermos reduzir esse concentrado, diminuir um pouquinho nossos custos. De acordo com a técnica da Gadolando, Iris Beatriz dos Santos, existem técnicas que podem ser utilizadas para amenizar os efeitos indesejáveis da estacionalidade, como a sobressemeadura de espécies forrageiras de inverno em áreas anteriormente ocupadas por espécies perenes de clima tropical. Para Iris, também é necessário considerar que não são somente a produção e o valor nutritivo da forragem que variam durante o ano, mas também as exigências dos animais em pastoreio. A criação do Instituto Desenvolve Pecuária foi tema de palestra online organizada pela Federacity nesta semana. O presidente da entidade, Luiz Felipe Barros, foi o convidado pela federação, que reuniu seus associados no encontro virtual. Na ocasião, Barros apresentou o Desenvolve Pecuária, seus integrantes e o perfil dos associados do Instituto. Lembrou também do modelo de governança criado para a entidade. O presidente do Desenvolve Pecuária também aproveitou a ocasião para apresentar as comissões de trabalho e o foco de trabalho de cada uma delas. O evento também contou com a participação do vice-presidente do Desenvolve Pecuária, Paulo Ebsen, e o presidente do Conselho de Administração, Ricardo Giuliani. Os remates realizados pelos integrantes da Conexão Delta G nesta temporada de outono superaram as expectativas iniciais. A previsão era de uma valorização semelhante à que ocorreu no preço do gado gordo neste primeiro trimestre, entre 35% e 40% em relação ao mesmo período de 2020. Contudo, a elevação foi maior, tanto nos leilões que ofertaram animais comerciais, como naqueles que ofereceram genética, conforme ressalta Eduardo Eichenberg, um dos diretores da Conexão Delta G. O que se viu foi depois uma valorização muito acima dessa projeção inicial. Ficamos aí numa média de 60%, mais de 60% até 100% em determinados leilões ou em determinadas categorias, mostrando que realmente a projeção, né, da nossa atividade pecuária, ela está muito boa, e isso obviamente gera no produtor, no criador, a segurança e o interesse de investir, principalmente de realizar a busca, né, em animais diferenciados que vão trazer um resultado melhor dentro do seu negócio. Eichenberg destaca que todos os eventos realizados pelos integrantes da Conexão Delta G nesta temporada de outono, como o remate anual da Fazenda Nova em São Paulo, o leilão virtual Revolution, o remate CP Produção e o remate Conexão Pampa de outono no Rio Grande do Sul,
aumentaram suas respectivas ofertas em relação ao ano passado e registraram um grande crescimento em termos de faturamento. Foi realizada nesta semana a live de lançamento do Freio de Ouro 2021. O evento online contou com a participação do presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, Onésio Prado Júnior. O presidente da entidade lembrou que a associação se preocupou muito com a divulgação e transmissão das provas e, como um dos objetivos é o crescimento do cavalo crioulo, houve um investimento grande no trabalho das redes sociais e em uma equipe para fazer o trabalho de transmissão das atividades da ABCC via seus canais oficiais e que continuarão ao longo do ciclo. Só no ano de 2021 já são mais de 1.030.000 visualizações em suas plataformas. Prado Júnior reforçou que a ABCC está tendo a satisfação de servir como referência para outras raças. A live também marcou a retomada da parceria da associação com o Canal Rural. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo da demarcação de terra indígena Raposa Serra do Sol, após intensa discussão e avaliação, fixou as diretrizes para as demarcações e ampliações de terras indígenas no país. Entre estas diretrizes, o STF definiu que a demarcação das áreas indígenas deve ser restrita àquelas ocupadas e habitadas em caráter permanente ou no momento da promulgação da Constituição Federal de 88, ou seja, o marco temporal fixado para aferir a ocupação indígena para fins de reconhecimento e demarcação de terra indígena é 5 de outubro daquele ano. Passados os 12 anos deste emblemático julgamento, o STF decidiu apreciar novamente a questão. A reanálise deste tema teve início em sessão virtual no último dia 11 de junho. Segundo o advogado Frederico Bus, da HBS Advogados, a Constituição Federal autoriza a União a reconhecer os direitos originários e efetuar a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas. Contudo, de acordo com o especialista, a leitura atenta da Constituição norteia as seguintes conclusões: se faz necessária e indispensável a comprovação da ocupação tradicional da terra indígena. São consideradas terras tradicionalmente ocupadas as áreas habitadas em caráter permanente pelos índios e o direito de reconhecimento e demarcação deve ser limitado aos índios que comprovaram na data da promulgação da Constituição estarem ocupando, habitando e utilizando a terra indígena. Não há na Constituição um dispositivo para a criação de territórios indígenas sobre imóveis legitimamente adquiridos há décadas, ou às vezes até mais de século, por proprietários e seus antecessores. Tampouco sem pagamento de indenização pelo valor da terra, como preconizam e defendem os autodenominados defensores da causa indígena. Em conclusão, de acordo com Bus, na hipótese da mudança da posição do STF com relação ao requisito do marco temporal da ocupação indígena, estará aberta a porta para, a critério da posição ideológica predominante na FUNAI ou no governo federal, proliferarem processos administrativos distorcidos em relação ao texto constitucional com vista à criação de territórios indígenas em flagrante afronta aos direitos de produtores rurais que cumprem a função social da propriedade em imóveis legalmente adquiridos com o fruto de seu trabalho. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agropecuários. Iniciamos com as cotações agrícolas. Arroz em casca, preço médio de R$ 76,46 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 257,59 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 85,53 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 156,85 a saca de 60 quilos. O trigo, preço médio de R$ 82,39 a saca de 60 quilos. Agora vamos com as cotações pecuárias. Boi para abate, preço médio de R$ 10,69 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 8,83 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,98 o quilo vivo. A vaca para abate, o preço médio de R$ 9,71 o quilo vivo. E o leite, R$ 1,89 o litro. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Agora é momento da agenda de eventos.
Na próxima terça-feira, 22 de junho, o Instituto Desenvolve Pecuária promove seu primeiro evento online com uma palestra sobre brucelose bovina. O palestrante convidado é Matheus Paranhos da Costa, professor adjunto do Departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp. O evento vai começar às 6h30 da tarde e poderá ser acompanhado pelo canal do YouTube do Instituto Desenvolve Pecuária. E no próximo dia 25 de junho acontece o leilão virtual de produção da GAP Genética. Na oferta, 200 reprodutores e 130 novilhas, 40 touros brancos e 15 ventres Braford. O remate começa às 2 da tarde, transmitido pelo Terra Viva. Remata a Estância Bahia Leilões com a parceria da Trajano Silva Remates. Informações em trajanosilva.com.br. E nesta semana, no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, será a vez do Agropauta Web Talks, que abordará o tema Segurança Jurídica do Produtor Rural. Participam o advogado Frederico Bus, sócio da HBS Advogados, o assessor da presidência do Sistema Farsul, Luiz Fernando Pires, e o presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta, Daniel Jobim Badaraco. É na próxima segunda-feira, às 7 da noite, no YouTube. E na próxima sexta, o Agropauta Live Series vai falar de gastronomia com o cozinheiro e assador René Barbachan, a partir das 6 da tarde no Instagram da AgroEffective. E na terça-feira, às 7 da noite, é dia de Agropauta Técnica Pecuária, sobre a preparação do cavalo para provas funcionais com o técnico da BCC, Felipe Cássia Marcial. E você que chegou até aqui, lembre-se, siga as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço do Agropauta Web TV é youtube.com/agroeffective. Vai lá, se inscreva no canal, ativa as notificações para receber as novidades, curta, compartilhe, dê o like, espalhe o nosso conteúdo por aí. No Spotify, procure por AgroEffective e siga também o nosso podcast. E no Instagram, procure pelo @agroeffective. Siga também a gente no LinkedIn, Twitter, Facebook e demais redes sociais, até no TikTok. E fique por dentro da nossa programação e notícias, porque aqui o agro tá on. E este foi o Agropauta Notícias dessa semana. A produção é da AgroEffective. A gente volta na semana que vem com mais informações para você. Até lá!